Bom dia, turminha do oitavo ano, tudo bem? Ou boa tarde, né? Para quem está assistindo o vídeo agora à tarde. Então, vocês estão lembrados que na nossa última aula eu disse que faríamos já, né, nessa semana, a nossa unidade 1 da apostila 4. Então, o que vocês vão fazer agora? Vão pegar aí a apostila 4, vão abrir na unidade 1, que ele está falando sobre mini conto. Então, vamos fazer aquele mesmo esquema de sempre, tá? Se você tiver que anotar alguma coisa, você anota na sua apostila ou no seu caderno. Se você for destacar na sua própria apostila, você também pode. Tudo bem? Então, hoje vamos fazer essa revisão apanhado sobre a unidade 1. Quando eu falo revisão, porque o mini conto, na verdade, é pequeno, né? Ele já vem dizendo, ele é um mini conto. Mini é porque ele é bem pequeno e trata de um conto pequeno. Tá bom? Então, vamos ver do que se trata o nosso mini conto. Então, aí na nossa apostila, né? Eu sempre pego esse iniciozinho da apostila para vocês poderem ter uma noção maior, né? Ter também por onde estudar. E acrescento informações. Então, esse primeiro pedaço está na apostila. E diz assim, ó. O mini conto é uma narrativa que tem como característica principal narrar uma história, com o mínimo de palavras possíveis. Em virtude dessa economia linguística, também apresentam contexto e ações mínimas que exigem do leitor uma participação na construção de sentidos do texto, ou seja, desafiam-o a deduzir o que acontece por trás da história. Outra característica desse gênero textual é apresentar um desfecho surpreendente, pois, geralmente, é finalizado de forma repentina, para que o leitor faça a sua interpretação. Então, vamos pegar o marca-texto, né? Vamos lá marcar as partes importantes do nosso mini conto. Então, o mini conto, né? Ele é uma narrativa, ou seja, trata de uma história, faz uma narração. E ele tem, né, como uma característica, a principal, óbvio, né, a narração, ou seja, narrar uma história com o mínimo de palavras possíveis. O que isso quer dizer? Quando eu falo mínimo de palavras possíveis, é realmente poucas palavras, né? No início aqui da aula, eu disse para vocês que mini conto realmente é uma coisa pequena. Então, quando ele fala de mini, ele está tratando de minimizar. Então, ele bota, né, a quantidade mínima possível de palavras. Professora, como é que é isso? Como é que faz um conto com poucas palavras? Eu posso fazer um conto com 10, 20 palavras? Posso, né? E aí eu vou denominar como um mini conto. E ele apresenta o quê, professora? Já que ele só tem poucas palavras, né? Ele apresenta um enredo como qualquer outro conto. Todavia, né, o que acontece? Ele apresenta esse contexto com ações mínimas, que aí essas ações mínimas exigem de nós, leitores, uma participação, né? Como assim, professora? Então, o leitor, ele vai construir o sentido desse texto. Ou seja, ele participa na construção, né, de dar sentido ao texto, não formar o texto, porque o texto ele vai estar formado, né? Porque o autor já construiu com poucas palavras, mas ele construiu, e aí nós, leitores, vamos construir o sentido dele. Saber o que tem por trás dessas poucas palavras que o autor colocou, né? Então, por trás da história tem, né, um enredo, e aí a nossa participação é o que é fundamental. Além disso, né, o que é interessante é o desfecho, que dentro do mini conto sempre é surpreendente, né? Aí ele bota aqui, ó, que ele é finalizado de forma repentina para que o leitor faça a sua interpretação. Então, no mini conto, a participação do leitor, ela é primordial. Ok? Deu para entender o que se trata o mini conto? Mas vamos pegar mais informações. Então, eu trouxe para vocês um pouco mais dessas informações do que se trata o mini conto, né? Para vocês poderem entender melhor antes da gente praticar na apostila. Perfeito? Então, vamos aqui, ó. Mini conto, ou microconto, ou nanoconto. Professora, quantos nomes! Pois é, todos esses nomes se tratam do mesmo assunto, todos eles tratando de mini conto.
tá? Só que como ele tem mais dois nomes além de mini conto, ele pode ser considerado um micro conto e um nano conto. Eu trouxe esses nomes para vocês, porque em algum momento vocês podem se deparar, né, numa pergunta que trata lá de um microconto. O que é micro? A professora não falou de micro, ela falou de mini, né? Ou de um nanoconto, a professora também não falou. Então eu trouxe para vocês os três nomes trabalhando, né, o mesmo assunto. Na verdade, o mini conto ele também é conhecido como microconto ou como nanoconto. Então, vocês anotem isso aí na apostila de vocês, ok? Ou no caderno. Então, vamos ver um pouco mais de informações sobre o mini conto. Então, é uma espécie de conto muito pequeno. Produção esta que tem sido associada ao minimalismo. O mini conto apresenta uma narração dentro de apenas uma linha. A ideia é que, no mínimo de palavras possíveis, seja apresentado todo um contexto e uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras. Embora a teoria literária ainda não reconheça o miniconto como um gênero literário à parte, fica evidente que as características do que chamamos de miniconto são diferentes das de um conto pequeno. No miniconto, muito mais importante que mostrar é sugerir, deixando ao leitor a tarefa de preencher as lacunas da narrativa e entender a história por trás da história escrita. Vamos pegar a caneta, né? Então, aqui, ó, ele bota que o miniconto apresenta uma narração dentro de apenas uma linha, que foi o que nós vimos no slide anterior, com poucas palavras, o mínimo de palavras possíveis, ok? E por quê? E qual é o propósito disso? E é através disso que o leitor, né, ele vai trabalhar o texto e dentro disso ele vai imaginar, ele vai entender, né, como ele usou aqui como palavra-chave, ele vai preencher, ó, ele vai preencher a história, um todo da história, né? Então, o autor, ele vai lá, ele trabalha com o mínimo de palavras possíveis, ele deixa o leitor participar, né, preenchendo todo um contexto. Deu para entender? Então, é isso que é a função do nosso mini conto, tá bom? Vamos às características do mini conto. Deixa eu pegar aqui. São características do mini conto. Aí eu coloquei para vocês, né? Nós temos aqui a concisão, a narratividade, o efeito, a abertura e a exatidão. Vamos descobrir o que é cada um. Então, vamos para o primeiro tópico, que é a concisão. Concisão. Somente a ideia principal deve estar presente. Então, o que ele quer dizer? Que ele é um texto muito conciso. Nessa ideia de concisão, você tem só a ideia principal do texto. Então, eu tenho a ideia principal ali, acabou o conto. E a partir daí o leitor trabalha. Ok? Segundo tópico, a narratividade. Então, o que é a narratividade? Deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição. Então, eu tenho que ter a narração. Eu não tenho descrição no miniconto, porque o miniconto trata de um conto. Se ele trata de um conto, ele tem que ter a narração. Ele tem que ser uma história. O terceiro tópico, o efeito. O efeito do miniconto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. Então, apesar dele ter o mínimo de palavras possíveis, eu tenho que trabalhar essas palavras e trazer para o leitor a mesma coisa de que um conto grande, né? Um conto com mais palavras, ele denominou como conto longo. Então, ele tem que ser semelhante. O efeito de um miniconto tem que ser semelhante de um conto longo, tá? Senão, ele não vai perder essa essência dele, que é uma das características que é causar esse efeito. Quarto, abertura. O conto deve prender a atenção do leitor logo no início. Então, lá na primeira palavra, já tem que, o leitor já tem que estar, né? Opa, vai ser interessante, porque, né? Como eu já disse, tem poucas palavras, então eu tenho que saber trabalhar essas palavras. E, por último, estamos aqui nesse tópico, né? A exatidão. Então, dentro da exatidão as palavras são escolhidas minuciosamente, para que nada exceda o essencial. Então, ele não pode ter coisas fora do que é primordial para aquele conto, né? Até porque aí, se eu tiver,
vai se tornar não vai ser um conto, um mini conto, né? Porque ele vai perder essa essência, essa característica de ter poucas palavras. Então, deu para entender, né? Então, vamos aqui, ó. Para inspirá-los, segue uma seleção de mini contos. Então, eu coloquei para vocês aqui alguns mini contos, tá? Então, ó, aqui eu tenho um mini conto. Aqui eu tenho um segundo. Aqui eu tenho um terceiro. Eu tenho outros mais para lá, tá? Eu só separei aqui para vocês verem que realmente é pequeno, né? Então, o nosso primeiro conto aqui, ele está dizendo assim, ó, dureza. Vamos ver o que trata esse conto? Vamos lá. Maria procurou pelo dia do trabalho em seu calendário. Percebeu que eram todos. Sandra Guedes. Professora, isso é um conto? Sim, isso é um conto, né? Mas, professora, só tem uma linha esse conto, como assim? Então, né? Poucas palavras para fazer o quê? O leitor participar, né? O leitor ser criativo em cima do conto, né? Desse conto da dureza, na qual já está dizendo, né? Que é uma vida dura de trabalho, né? Ela percebe que ela trabalha todos os dias, né? Vamos para o segundo. Estimação. O apartamento era minúsculo. Mal cabe a nossa família, dizia a mãe. Além disso, anda infestado de insetos, que não sei de onde vieram. Guardando sua barata na caixinha, o menino resmunga. Quem manda ela não me deixar ter um cachorro? Da Sandra. Que é a Sandra Guedes também, tá? Que não apareceu o Guedes ali. Então, aqui na estimação, a gente descobre que o menino tem uma barata como um bichinho de estimação, né? A mãe não deixa ele ter um cachorro, então ele tem uma barata. Mas a mãe não deixa ter por um motivo, né? Que a gente, visivelmente, a gente vê no início, que é uma casa pequena, um apartamento, ele diz ali, é um apartamento minúsculo. De maldade a família, como é que vai ter cachorro? Aí a gente deixa a imaginação fluir, né? A mãe diz assim, além disso, anda infestada de insetos, que não sei de onde vieram. Então, será que esse inseto que ela está falando não é a barata, né? Que o filho guarda na caixinha? Talvez. Então, fica aí a criação para vocês. Vamos criar e vamos imaginar esse conto de estimação. O terceiro conto é o conto de pedido. Mãe, escreve uma poesia para mim. Eu te amo. Então, aí nós temos, né, um mini conto da Miriane, que é um pedido de eu te amo né, do filho falando para a mãe, que aí deixa a imaginação fluir, se é o filho que está falando para a mãe eu te amo, se é ele que está pedindo para a mãe falar que eu te amo. Então, eu deixo a imaginação aí de vocês. Vamos lá, vamos criar, vamos pensar nesses contos aí. Perfeito? Aqui eu tenho mais 3. Então, vamos lá, vamos separar aqui. Isso, então, vai ser o quarto, né? Porque a gente já viu 3 no outro slide. Esse o 5, que é o quinto, e esse o 6, que é o sexto. Então, vamos ver do que trata esses contos. Um mini conto quarto, que tá assim, Festa de Criança, da Bárbara Sanco. Os meninos resolvem brincar de pegar. O gordinho logo desiste. Prefere brincar de guerra ao abater brigadeiros, devorando-os inteiros. Ah, e aí, né? Aí nós temos uma história da Bárbara, que é Festa de Criança. Trata-se, né, de brincadeiras de criança, na qual nós temos um dos meninos, um gordinho, né, que ele não quer brincar de pega-pega, prefere brincar, né, de acabar com os brigadeiros da festa. E aí, deixo vocês imaginando aí quem seria essa criança gordinha aí que não gosta de brincar de pega-pega, mas sim de devorar brigadeiro. Nosso mini conto quinto, que é um mini conto da Manchete também da Bárbara. Diz: todos os dias o jornal surgia por baixo da porta, exatamente na mesma hora. Um dia, um bilhete escrito em letras grandes pelo zelador. A chuva molhou as notícias. Então, aqui, né, é um texto na qual uma pessoa recebe todos os dias, né, aí o jornal, sempre no mesmo dia, mesma hora. E aí, num belo dia,
ela não recebe jornal, ela recebe o bilhete dizendo que a chuva molhou as notícias. E eu deixo a imaginação de vocês aí fluir para saber que notícias são essas que foram olhadas. Será que é o jornal? Será que é algo que a pessoa não poderia ler? E aí eu deixo vocês trabalhando aí nesse mini conto da manchete. E mini conto olhares. Olhei para você, mas você não me viu. Então eu olhei para mim e vi você, de Luiz Maurício. Lindo, né? Trabalha a imaginação aí, quem são essas trocas de olhares? O que está acontecendo aí? Quem olha para quem vê quem, né? Porque aqui a pessoa olha, não, olhei para você, mas você não me viu. Então, uma pessoa olhou para outra e a outra não viu. Aí o que aconteceu? Aquela pessoa que olhou que não foi vista, olhou para si, né? Ela olhei para mim e vi você. Então, ao mesmo tempo, o que está acontecendo aí? O que essa pessoa está vendo de verdade? Então, trabalha a imaginação aí, pessoal. Percebam que são realmente, né, contos pequenininhos. Conto 7, conto 8. Esses são maiores um pouquinho, eles também continuam sendo pequenos. Então, vamos para o texto 7, que é o texto da solidão, que está falando assim: abre os olhos para mais um dia igual aos outros. A mesma cama vazia, o mesmo banho corrido, o mesmo café da manhã, sem gosto e sem ninguém. A mesma lágrima fugida teimando em estragar sua maquiagem e arruinar sua máscara. O mesmo dia de trabalho e competência, o mesmo retorno ao ar frio e a solidão. Sua companheira de sempre esperava no sofá, de braços cruzados e com uma xícara de café. Carolina Nunes. Então, né, esse texto da solidão, o próprio nome, né, o próprio título do texto já nos informa aí o desenrolar do texto. É uma pessoa, né, que está sem ninguém, na solidão, e que ela conta que ela está ali, né, ela com a cama vazia, ela abre os olhos e ela não vê ninguém, né, um dia igual a todos os outros. Ela toma café, ela toma banho, nada tem gosto, ela não tem ninguém. E aí ela, né, fala do dia do trabalho, ela fala que ela chora. E aí ela retorna sempre para casa e ela diz lá no final, né? E a solidão, sua companheira de sempre, esperava no café, no sofá, de braços cruzados e com uma xícara de café. Então não tem ninguém. Perfeito? Então é um texto que a pessoa ela está contando o que se passa no dia a dia dela, né? E que ela está sozinha. É o que ela conta aí. No texto 8 é o diálogo da espera, de Jéssica Nancy. Vamos ver o que ele diz. Espera. Te espero. Esperou? Cheguei. Quando? Para sempre. Então, né? É um diálogo aí da espera. Muito bem. Quem será que está esperando quem? Chegou aonde? Esperou como? Né? Então, é o diálogo da espera, pessoal. Vamos aqui. Texto 9. Eu estou denominando os números dos textos, né? Dos contos, porque para vocês depois, se quiserem estudar, né? Fica mais fácil estudar pelos números dos mini contos. Então vamos lá, história de família, Ranzan. Quando fulaninho nasceu, papai e mamãe, felizes, choraram emocionados. Quando o velho fulano morreu, seus tristes filhos sorriram aliviados. Nossa, pesada essa história aí, né? Hein? Vamos trabalhar a imaginação, né? Quem nasceu, quem morreu, quem ficou triste, quem sorriu aliviado. Então, deixa aí vocês trabalhando a imaginação, mas não é fácil, não é difícil de descobrir, né, o que ele está dizendo aí, né? Pai, ele olha nisso, ó, quando alguém nasceu, papai e mamãe choraram emocionados e felizes, né? Aí quando o velho fulano morreu, os filhos, né, os tristes filhos sorriam aliviados. Quer dizer, a pessoa morre, né? O pai morre, a mãe morre, os filhos ainda ficam felizes. Mas, enfim, deixa vocês trabalhando a imaginação. O abraço. Desconheciam-se até aquele dia. E, no entanto, quando os bombeiros finalmente abriram a porta do elevador acidentado, encontravam-se agarrados num fraternal abraço, retorcido de seus corpos ensanguentados. Nossa, que triste. Ó,
Esse abraço aí, né? São duas pessoas que não se conhecem, elas desconheciam-se até aquele dia, e aí ficaram presos no elevador, né? O que que acontece quando o bombeiro abre a porta lá do elevador? Vê aqueles corpos abraçados, cheios de sangue. Castelo. Então, vamos para a definição. Definição. Aqui embaixo, ó, pessoal. Deixa eu destacar para ficar mais fácil. Definição. Miniconto é um conto pequeno, portanto, deve ter as características do conto. Narratividade, ou seja, narrador, personagens, espaço e tempo. Efeito, intensidade, tensão. Então, galera, o que eu coloquei aí, né, nessa definição breve para vocês? Vocês precisam entender que o miniconto, né, ele tem as mesmas características do conto grande. A única diferença aí é que ele é escrito em poucas palavras, e essas poucas palavras ela vai ter todas as características das maiores. Ela tem narrador, ela tem personagem, ela tem espaço, ela tem tempo. Ela só deixa, né, o leitor trabalhar. Nesse caso, nós, leitores, né, a gente trabalha com a nossa imaginação. Então, nós vamos imaginar o que, que o autor quis dizer naquelas poucas palavras. O que, que tem por trás daquelas poucas palavras. O que, que tem por trás dessa história, né? Porque essa história é uma narração. Então, ela tem essas características. Vocês conseguem, né, perceber, em cima de todos esses contos que nós lemos, e não tem muito mistério, tá? Então, trabalhamos hoje um mini conto. Então, galerinha, eu fico aqui, deixo para vocês o meu abraço, o meu beijinho e nos vemos na próxima aula, bom? Beijos!